Salve, salve toyoteiros e amigos, seguidores do canal Toyota é Toyota com Anderson Barbosa. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje no quadro Toyota 0 km eu quero mostrar todos os detalhes do Toyota SW4 SRX Turbo Diesel 2024 versão com 5 lugares. Esse carro que está exposto aqui na concessionária Toyoville, que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. Se você não faz muita questão de um carro com 7 lugares, 5 lugares está ótimo para você, é esse carro que eu vou mostrar os detalhes para vocês. Ela tem Toyota Safety Sense com ACC e também pré-colisão, uma multimídia que é novidade, de 9 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay, agora sem fio. Também câmera 360 graus no interior, nós temos também ar-condicionado 2 zonas e um sistema de som JBL e tantos outros detalhes que eu vou mostrar para você logo após a vinheta. Quero começar mostrando os detalhes desse SUV de entrada do modelo, começando pelos faróis que saem aqui da sua lateral, são mais afilados vindo até a frente e todo o sistema de iluminação aqui é em LED. Esse parte aqui com filete, que é a luz de condução diurna que vem até o final do farol, canhão de foco projetor de longo alcance com farol alto e baixo e acendimento automático. Aqui todo esse detalhe em black piano que realmente fica bem destacado, junto com essa moldura toda cromada que incrementa a parte do farol que realmente fica bem destacado. No para-choque nós temos esses vincos bem aparentes com essa peça em black piano com efeito colmeia e também sensor de estacionamento dianteiro com alerta de proximidade no painel. É um item de segurança interessante que depois vou mostrar para vocês lá no interior. Também farol de neblina em LED e mais abaixo temos o indicador de seta que quando você apaga ele fica em LED com a luz de condução diurna também. Aqui nós temos um bumper frontal com as aberturas de ar e o detalhe prata e uma grade inferior com o detalhe na horizontal em preto fosco. Mais acima, a sua grade superior já é mais avantajada e todas as aberturas de ar com um detalhe aqui em black piano. Câmera 360 graus frontal, que depois vou mostrar para vocês lá no interior como é o funcionamento. E nós temos o logo translúcido da Toyota com os sensores e o radar do sistema Toyota Safety Sense com pré-colisão ACC, identificando pedestres, ciclistas e também veículos, que depois vou mostrar no interior como é o funcionamento. Mais acima, para-brisas, nós temos uma câmera que monitora todo o trajeto para trazer mais segurança através desse sistema e os vincos na parte do capô vindo até a frente fica bem marcante. E agora eu quero mostrar o motor da SW4. A sua motorização é 2.8 turbo diesel intercooler, agora com 204 cavalos, são 27 cavalos a mais do que a versão anterior do modelo. Ele é um 4 cilindros em linha, duplo comando de válvulas e não utiliza correia dentada, e sim corrente de comando, vai te trazer um custo-benefício a longo prazo. Auxiliado pelo câmbio automático tipo sequencial de 6 velocidades, que teve uma atualização na parte de suspensões, ela ficou mais ágil numa saída de trânsito. Outra atualização mais à frente, eles posicionaram um turbo intercooler maior com 50,9 kg força-metro a 2.800 RPM. Outra atualização referente à legislação do Procon VL7 foi instalado o filtro DPF e ele vai filtrar as partículas do diesel e não precisa da utilização do Arla 32. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa verificar detalhes referente a consumo e quais os acessórios que vem de série nesse modelo de entrada. Notem nas imagens toda a parte de composição dos motores da Toyota no capô, manta acústica e também uma outra manta acústica entre a parte do painel e o motor, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os carros em cada detalhe. Para você que curtiu esse vídeo com muita informação dos veículos da marca e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido você a se inscrever em nosso canal e acompanhe os vídeos que eu publico todas as semanas. Os detalhes na parte lateral do modelo começam pelas rodas
ela tem essa pintura cinza metálica com os vincos bem aparentes, porca antifurto que já acompanha o modelo e o perfil dos pneus 265/60, roda de 18 polegadas em liga leve. Quero abrir a imagem para mostrar a dimensão da SW4, que mede 4 metros e 79 centímetros de comprimento. O vão livre de solo é de 27,9 centímetros, por isso que ela conta com esse estribo lateral com esse detalhe prata e também preto fosco para facilitar para que você suba nesse SUV. Temos para-barro tanto no primeiro eixo como no segundo eixo, na caixaria de roda já esse detalhe em preto fosco, esses dois vincos na parte da lateral, um contorno aqui da primeira porta com um vinco bem aparente até a segunda porta e um vinco que sai aqui da lateral já até a parte traseira do modelo. Na coluna A temos esse detalhe em preto fosco, na parte aqui também debaixo do retrovisor, que nós temos rebatimento automático, indicador de seta que é o repetidor, câmera 360 graus também, sensor de tráfego traseiro e sensor de ponto cego. Aqui é bem completa. A cor predominante aqui é cinza granito metálico, bem bonita essa cor. A parte aqui da parte do maçaneta é cromada, assim como esse detalhe que atravessa todo o veículo, tem aquela silhueta ali que já é conhecida na SW4. Essa parte da coluna B é em preto fosco, no rack de teto é cinza metálico e aqui nós temos na parte da segunda fileira aqui das rodas também, do segundo eixo, todo esse detalhe em preto fosco e os vincos que ficam bem aparentes com esse detalhe aqui em black piano também, assim como toda a parte envidraçada do vidro. E agora eu quero abrir a imagem para mostrar a parte traseira do modelo para vocês. Os detalhes na parte traseira do modelo começam com os 4 pontos do sensor de estacionamento com um alerta de proximidade no painel, que é um item de segurança que depois eu vou mostrar para vocês lá no interior. Também essa peça em preto fosco que atravessa toda a parte do para-choque, que fica bem marcante, e aqui a lanterna que sai da lateral, vindo até a tampa traseira, toda essa moldura em black piano, com essas saliências que ficam bem marcantes na parte aqui da lanterna traseira, com iluminação em LED. Na tampa traseira nós temos aqui esse vinco bem aparente que harmoniza lá com a grade frontal do veículo e também o logo aqui Toyota SW4 SRX, todo detalhe cromado, assim como esse aplique que atravessa toda a tampa traseira. Temos limpador do vidro traseiro, aquecedor, também terceira lanterna de frenagem e o aerofólio que já é integrado junto com a antena Shark Fin ali na parte do teto. Para fazer a abertura do porta-malas, chave presencial no bolso, basta apertar o botão aqui ao centro. Ela vai fazer a abertura automática, traz muita comodidade para você que está utilizando e como eu falei no início do vídeo, essa é a versão de entrada 5 lugares. Então ela tem a capacidade aqui de porta-malas de 500 litros, muito amplo. Tem toda essa esteira aqui em cima também que você pode estar puxando para cobrir as bagagens também, se necessário. Kit de ferramentas para você fazer a troca do step, se necessário. E também tomada 12 volts e essa parte com um gancho aqui do lado esquerdo, direito e a iluminação aqui, que é a lógica. Esse é um modelo que tem um sistema de JBL de áudio, então ela inclui 11 alto-falantes, mais o subwoofer que está aqui na tampa, todo esse detalhe em preto fosco, a alça que você pode estar puxando para fazer o fechamento ou apertando o botão, ela vai fazer o fechamento automático e ela tem sistema anti-esmagamento. Encostou aqui numa parte do seu corpo, ela para o fechamento para trazer mais segurança, isso é bem interessante. Câmera traseira de ré, que depois eu vou mostrar para vocês lá no interior como é o funcionamento. Aqui temos a quinta roda para você fazer a troca do step se necessário e ela conta com um assistente de reboque com capacidade de carga para 3,5 toneladas. Então, você trazendo um trailer ou algo no engate, ela fazendo uma frenagem mais brusca ou um vento lateral, ela vai contrabalancear essa carga para trazer mais segurança na sua condução com o veículo. Temos aqui também lanterna de neblina traseira para trazer mais visibilidade. Falando em segurança, no teste de colisão Latin NCAP, ela conta com 5 estrelas no total. São 7 airbags, então são 2 airbags frontais, airbag de joelho para o motorista, airbags laterais e também airbag cortina nos vidros. Os detalhes na fileira dos bancos traseiros começam pelo entre-eixo. Ela tem 2 metros e 74 centímetros de comprimento. Eu posicionei o banco do motorista ali todo para trás. O estribo realmente facilita para que você suba nesse SUV e mesmo com o banco todo para trás, praticamente 4 dedos para vocês verem essa questão do espaço como é amplo aqui dentro. A parte do teto é cinza, as alças aqui no teto e quem vem aqui atrás vem com muita comodidade.
Ar-condicionado que nós temos aqui a opção para você estar aumentando e diminuindo o fluxo, modo automático ou desligando, e as saídas aqui na parte do teto para a segunda fileira. Isso é bem legal. Também iluminação em LED, e aqui nós temos esse detalhe aqui prata, esse nicho que você pode estar utilizando para guardar uma coisa, e tomada 12 volts. Também temos o detalhe aqui com portas revistas, tanto do lado do motorista e passageiro, e esse gancho que você pode estar utilizando aqui para colocar uma bolsa, uma sacola, para que não fique solta no interior do veículo, com capacidade de 4 kg. Revestimento dos bancos é em couro, com essa parte mais lisa e esse pontilhado aqui ao centro. Eu vou descer aqui para mostrar o detalhe para vocês também da fileira dos bancos traseiros. Cinto de 3 pontas e encosto de cabeça para todos os ocupantes. Descansa-braço, que você tem essa opção para estar puxando aqui. E também o detalhe aqui, apertando esse botão ao centro, tem os 2 porta-copos. Legal viajando aí com 4 pessoas ou 3 pessoas aqui no interior. Isofix, que é a fixação das cadeirinhas infantis, tanto do lado esquerdo e direito, que você pode estar fazendo a utilização. E o legal aqui, você pode estar utilizando essa parte aqui para fazer a inclinação das costas, para deixar de acordo com o seu conforto. Pode estar apertando essa parte aqui e puxar o banco mais para frente, como eu fiz com esse daqui, para aumentar o espaço aqui, se acomodar. Isso realmente fica bem interessante. E olha o detalhe, você inclinando aqui, você tem essa opção. Olha como está aquele banco e olha como está esse, então você consegue se reajustar no espaço aqui. Realmente é bem interessante para o modelo, mesmo sendo 5 lugares. E você consegue escamotear o banco. Pode deitar os 2 bancos aqui, vai ter mais espaço ainda no porta-malas. Isso também é bem interessante no modelo. Acabamento da porta aqui revestido em couro, com a linha aparente, toda essa parte também em couro, bem macia ao toque. Aqui a inscrição SW4 com cinza metálico, já com essa parte aqui com plástico rígido, e também essa parte em metal, no caso com cinza granito. Detalhe aqui com os puxadores cromados, essa peça em black piano é acionador de vidro elétrico com uma função auto-down, ele sobe com um toque só. Nicho aqui na parte da porta, porta-garrafas, e também o alto-falante na porta da SW4. A sua chave ela é do tipo presencial, com a inscrição SW4, virando aqui do outro lado esse botão vermelho que você consegue acionar para encontrar o carro de uma maneira mais fácil no estacionamento. Ela vai soar o alerta, uma segunda opção de abertura do porta-malas e também alarme perimétrico e volumétrico. Basta você colocar a chave no bolso ou na bolsa, apertar esse botão aqui na maçaneta para que você possa fazer a abertura da SW4. Agora eu quero mostrar os detalhes na fileira dos bancos dianteiros. Nós temos aqui ajuste elétrico, tanto para o banco do motorista e passageiro. Então você consegue colocar para trás, para frente, regular aqui o ângulo das pernas e também a altura do banco. Já esse outro botão, você já regula a inclinação das costas para você deixar de acordo o seu conforto. Eu vou entrar aqui para a gente conhecer o interior da SW4 SRX Turbo Diesel 2024, que já está em funcionamento com opção de 5 lugares. Novidade aqui, a multimídia, que é da marca JBL com sistema Harman Kardon. Então nós temos aqui uma multimídia de 9 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Não tem mais necessidade de você estar fazendo a conexão ali via USB para fazer o pareamento. Isso é bem interessante. Ela tem aqui 4 botões físicos aqui ao lado, uma multimídia que ficou bem intuitiva ao toque, parte com FM com as estações, Bluetooth, USB e projeção de tela que você consegue estar fazendo, conectividade via USB e também Bluetooth para você utilizar aqui com o comando de voz no volante. Parte da telefone que quando você clica ele já vai procurar o dispositivo via Bluetooth para você fazer a utilização. Informações do veículo referente aqui às informações de rota, autonomia, o tempo decorrido, velocidade média e também comparativo e histórico de consumo. Isso facilita bastante também. As configurações gerais que você tem no veículo referente a dispositivo, som que você consegue fazer a equalização, lembrando que ela tem um sistema de som JBL com 11 alto-falantes e um subwoofer, um sistema de som realmente incrível, muito bom nessa opção. Parte com o sistema e as informações do veículo que você consegue também fazer a utilização. Aqui ó, bem fácil, Apple CarPlay e Android Auto. Basta clicar aqui, ela vai procurar o seu dispositivo. Se ele tiver a tecnologia compatível, você consegue fazer aqui o pareamento sem fio. Realmente
é bem interessante, ficou uma multimídia melhor. Porém, não tem TV digital nem GPS integrado. Por conta dos dois aplicativos que temos aqui para fazer a utilização, você consegue utilizar o GPS através do Android Auto e Apple CarPlay. Temos o detalhe aqui cinza metálico, essa parte aqui em couro, bem macio ao toque, com uma linha aparente no console central, botão Start-Stop para fazer ignição no veículo, o detalhe aqui em Black Piano e também preto fosco do console central, ar-condicionado que é 2 zonas, você consegue colocar uma temperatura para o lado do motorista, uma outra temperatura aqui para o lado do passageiro, aquecedor do vidro traseiro, o fluxo do ar-condicionado para você estar aumentando, onde você vai direcionar esse fluxo, reuso da ventilação no interior do veículo ou a ventilação vinda de fora, e você consegue ligar a segunda fileira do ar-condicionado também. Seletor da tração 4x2, 4x4 e também 4x4 reduzido. Temos aqui assistente de rampa, e você pode usar também off-road esse assistente de descida também. Vamos supor que você está numa estrada com muito pedregulho ou muito barro, ela vai identificar qual roda que tem mais aderência ao solo e vai fazer uma descida ali sem que você precise colocar o pé no freio. Isso é bem interessante também, traz mais segurança. Ventilação dos bancos dianteiros aqui, com opção para 3 velocidades, tomada USB para você usar um pendrive ou fazer o recarregamento de celular, e também uma tomada 12 volts. Aqui nós temos a parte do console central que você utiliza para guardar alguma coisa. Porta-copos, basta apertar esse botão, temos opção aqui para 2 opções. E aqui essa parte cinza metálica com essa parte que parece amadeirado, tá vendo? Com um detalhe cinza que realmente fica bem interessante, com essa parte prata e Black Piano. Temos aqui também a parte do câmbio, que é do tipo sequencial de 6 velocidades, e temos aqui na opção com a câmera de ré, com a opção de 360 graus. Então nós temos a câmera de ré, temos o sistema 360 graus aqui desse lado. Apertando esse botão fica só na parte traseira, se você quiser verificar de uma maneira mais ampla. Aqui nós temos ângulo da inclinação aqui no volante, ó, aparece aqui tanto na lateral e na parte traseira para te ajudar na parte do estacionamento do veículo. E por ter câmera 360 graus, você colocando o câmbio no modo parking ou neutro, vindo aqui na parte do painel, você tem a tecla VIN. Então apertando aqui, você consegue verificar a parte frontal do veículo, apertando mais uma vez o lado esquerdo e direito que está posicionado nos retrovisores, e apertando mais uma vez, ela volta para a tela inicial. Falei para vocês que ela tem a parte com sensores de estacionamento dianteiro e traseiro. Então você aproximando de algum objeto, como eu estou fazendo agora do carro aqui à minha frente, ela vai disparar o alerta mostrando que você está se aproximando de um objeto, e também ela tem um ângulo de inclinação das rodas ali, facilita para você não encostar na guia ou em off-road, para você saber para onde está posicionado a roda. Realmente facilita bastante nessa questão para a utilização também do modelo. Descendo aqui para o modo drive, colocando para o lado esquerdo, temos as trocas de marchas manuais para frente da primeira a sexta, para trás as reduzidas. Então facilita numa descida de serra para você utilizar como freio motor, para poder estar colocando uma marcha para baixo para fazer uma retomada de curva ou fazer uma ultrapassagem com o motor mais cheio. Freio de estacionamento, que continua sendo manual. Aqui nós temos 3 opções de modo de condução: modo eco para trazer mais economia, modo normal e modo esporte. Esse modo esporte ela vai aumentar o giro aqui do motor, porque ela vai fazer as trocas do sistema automático de uma maneira mais rápida, para ficar com o motor mais cheio. Temos também a parte aqui com detalhe do sistema de tração e estabilidade, lembrando que ela tem assistente de rampa, freio ABS com EBD e também BAS. Bloqueio do diferencial traseiro, ajuda em off-road também. O detalhe aqui com descansa-braço revestido em couro com a linha aparente. Puxando aqui, temos todo esse espaço aqui dentro para você estar utilizando também da forma que você queira. Já os detalhes aqui do revestimento do banco dianteiro, ele é em couro com essa parte mais lisa, toda essa costura aparente, todo pontilhado do centro vindo até acima. Temos a parte aqui com a parte lateral para trazer mais conforto, regulagem de altura do cinto de segurança, alças no teto e quebra-sol com a opção do espelho. Basta você puxar aqui, ele vai acender a lâmpada halógena aqui no teto, tanto do lado do motorista como do lado do passageiro. Retrovisor, que é do tipo fotocrômico, vai inibir um reflexo de um farol alto vindo atrás de você, é um item de segurança bem interessante. No teto, porta-óculos e também iluminação em LED, caso você deseje. E aqui nós temos o botão para estar ligando e desligando o sistema do alarme volumétrico. Caso você queira deixar algo que se mova no veículo, não vai disparar o alarme. Temos todo o acabamento aqui em couro bem macio ao toque com a linha aparente,
e a inscrição SW4, que já é o botão desse porta-luvas que é menor, que tem um compartimento ali do ar-condicionado que você puxa aquela tampinha e mantém aqui climatizado uma fruta ou uma bebida para o seu consumo. E mais abaixo temos um porta-luvas maior, que já lhe desce bem devagar aqui, como vocês viram. Porta-copos aqui para o lado do passageiro e a opção aqui com a alça para o motorista e também um Twitter com a inscrição JBL ali no cantinho e o alto-falante também. Todo esse acabamento aqui é com plástico rígido, saídas de ar aqui do ar-condicionado com um detalhe em black piano, e aqui nós temos relógio digital. Facilita de alguma forma para você não dar partida, para ver o horário no veículo, para você que está aí na lida, no campo, facilita. Também esse detalhe em couro aqui na parte na frente do volante, e esse detalhe do volante também é igual ali do console central, como eu mostrei para vocês também. É bem bonito. A parte da porta do motorista, comandos iluminados, 4 vidros com uma função auto-down, sobe com um toque só, trava dos vidros elétricos, trava das portas também. O detalhe aqui do rebatimento elétrico do retrovisor, apertando o botão ele rebate automaticamente, e também regulagem elétrica dos retrovisores, tanto do lado esquerdo e direito, que também facilita. Porta-copos para o lado do motorista, a alça também. E aqui vou mostrar para vocês, ó, o Twitter com a marca JBL, e aqui também. É um sistema de som fascinante. Quando você estiver no veículo para fazer um test drive, você vai tirar essa dúvida. Aqui a parte do painel, temos o botão para estar ligando e desligando o bip do sistema de estacionamento, o botão idle up, e em dias mais frios ela vai regular a marcha lenta do motor, e aqui mais abaixo a abertura da tampa traseira, a tecla VIN, como eu falei para vocês, e o sistema DPF, que ele funciona de forma automática. Você dirigindo o veículo, ele começa a fazer a filtragem do diesel, e você vai perceber que a rotação ali do motor ela vai aumentar, e esse sistema demora aí mais ou menos de 8 a 10 minutos para fazer o processo. Ou ela aparece uma mensagem ali na tela, aí sim você aperta o botão para que faça essa filtragem do diesel. Nós temos aqui mais abaixo a abertura do cofre do motor e também do tanque de combustível. A sua direção continua sendo hidráulica, com ajustes de altura e também ajustes de profundidade. Um volante multifuncional com esse detalhe aqui todo revestido em couro com a linha aparente, comando de som, comando de voz, atendimento de telefone celular via Bluetooth. Já aqui do outro lado nós temos os comandos do computador de bordo, que você consegue estar fazendo ali na parte do painel. E mais abaixo aqui nós temos os sistemas referente ao Toyota Safety Sense. Aqui abaixo, controle de velocidade de cruzeiro, que é adaptativo, o ACC. Vamos supor que você setou a velocidade a 100 km por hora e um carro à sua frente diminuiu a velocidade e você não percebeu. Ela vai se igualar à velocidade do carro que está à frente. Isso realmente traz muita comodidade e segurança. Já esse outro botão que está aqui faz parte do sistema de mudança de faixa involuntária. Vamos supor que você não deu seta para o lado esquerdo ou direito, informando que você está saindo da faixa de rodagem. Ela vai soar um alerta sonoro e também visual, informando que você está saindo da faixa de rodagem para que você se mantenha, mas ela não vai fazer as correções assim como o Corolla Sedan ou o Corolla Cross. É diferente nesse modelo. E aqui ela já tem um sistema pré-colisão. Essa ela vai identificar pedestres, ciclistas e também veículos na via. Então, caso você numa situação de risco não perceba essa parte eminente aí na sua frente de um acidente, ela vai soar um alerta sonoro e visual também. E se você não tomar uma medida protetiva, ela vai acionar o pedais de freios automaticamente para evitar que você tenha uma colisão com o veículo ou reduzir os danos com você que está conduzindo o veículo. Mudança de marcha aqui no volante pelo pedal shift de uma maneira manual, traz mais comodidade. E o painel aqui, o detalhe azul com iluminação branca, conta giros, a parte aqui com o mostrador da temperatura do motor. Aqui nós temos um indicador do tanque de combustível, que é de 80 litros, e velocímetro aqui também. Tela digital aqui de 4.2 com essa iluminação azul em LED, que nós temos aqui o mostrador da opção do câmbio, que está marcando ali parking, temperatura exterior, a parte de comparativo de consumo, odômetro total, trip A e trip B. Colocando aqui para baixo, nós temos marcando aqui a autonomia, consigo rodar 78 km com o combustível que eu tenho no tanque. Colocando para baixo o modo eco com indicação das pontuações e também informativo de partida, tempo de cruzeiro e tempo que o veículo ficou parado numa viagem. Colocando para baixo uma vez comparativo de consumo e colocando para baixo, como eu falei para vocês, a inclinação das rodas, facilita em off-road ou para não encostar na guia, ela vai mostrar a direção da roda que você está virando aqui. Então realmente
facilita bastante. Colocando para baixo mais uma vez, velocímetro digital. Colocando aqui o seletor para o lado direito, uma bússola de navegação para te facilitar no trânsito. Também colocando para o lado direito, a parte com as pastas que você está ouvindo ali na rádio FM ou AM, ou no aplicativo que você está ouvindo música, colocando para o lado direito mais uma vez sistemas de segurança que está ligado ou desligado que você consegue acompanhar, e aqui todas as mensagens que são importantes no veículo vão aparecer nessa tela, como cinto de segurança que não foi colocado, algo do tipo que é relevante vai aparecer aqui. Colocando para o lado direito todas as configurações gerais, segurando o botão ao centro aqui, você consegue abrir todas as configurações, e descendo aqui para o BSM, você consegue configurar aqui, ó, sensor de ponto cego no retrovisor e sensor de tráfego cruzado. Isso realmente é bem interessante. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês aqui da SW4 SRX 5 lugares. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo. Caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. E agora nós vamos ter a participação do Salve Toyoteiro. Para você que acompanhou esse vídeo até o seu final, é fã da Toyota, seguidor aqui do nosso canal, chegou a hora da participação do Salve Toyoteiro. E o primeiro salve de hoje vai para Severino Alves, da cidade de Caruaru, lá no Pernambuco. O segundo salve do canal vai para Elias Moraes, da cidade de Pedro do Rosário, lá no Maranhão. O terceiro e último salve de hoje vai para Wilson Lima, da cidade de Sinop, lá no Mato Grosso. Para você que deseja receber um salve toyoteiro nos próximos vídeos aqui do canal, deixe aí embaixo nos comentários o seu nome, sobrenome, a cidade e o estado que você deseja, para que eu te mande um salve. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. Até a próxima!